Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na sede da ACE para mais um Papo Legal. Hoje com os advogados Valdir Xavier e Leandro Vasques, meus colegas de faculdade. Mas antes eu queria chamar aqui o presidente da ACE, Moacir Félix, para dar um recado. Vamos lá, Moacir. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Mais uma edição do Papo Legal. O nosso abraço aqui também para o Dr. Xavier Torres, da diretoria da Associação dos Advogados do Estado do Ceará, Dr. Jarbas Botelho, presidente do Clube dos Advogados do Estado do Ceará, que nos acompanha nesse momento, tenho certeza, ele que é um entusiasta dessas nossas atividades. Um abraço para o Dr. Rogério Feitosa, que é o coordenador da área do núcleo do direito criminal aqui da nossa associação e que ficou muito feliz com a presença desses nossos amigos, colegas, ilustres advogados criminalistas nesse início de rodada, dessa conversa, desse papo legal, tão bem conduzido aqui pelo nosso Armando Costa Júnior. Então, doutor Leandro Vasques, uma alegria contar com sua ilustre presença aqui na nossa sede da associação. Doutor Valdir Xavier, igualmente também comunica que é a nossa satisfação. Tenho certeza que será um excelente papo legal. Conduz aí, Armando. Valeu, Moacir. Obrigado, presidente. Obrigado, Xavier, por nos receber tão bem aqui na sede da ACE. E aí, vocês são ligados que aqui é o primeiro programa da temporada regular, né? Eu estou sabendo, porque eu vi muito candidato passar por aqui, né, entrevistas empolgantes, né? Aliás, o Armandão, tenho certeza que o Leandro vai concordar comigo, você realmente foi uma revelação como âncora, né? Aliás, você tem revelado muitos predicados ultimamente, de escritor, âncora. Escritor já só faz tempo, né? Essa envergadura não, é o porta-aviões, né? Pois é, a gente iniciou esse projeto por causa... Na verdade, foi o Valdir, no dia da posse do Moacir como presidente aqui na ACE. Rapaz, um embrião, né? Rapaz, vamos fazer, Valdir, um programa entrevistando os candidatos? Nas eleições do AB. Aí nós levamos o Moacir de pronto acatou e tudo mais. O Valdir não foi entrevistado porque ele não estava nas cabeças, embora, aliás, foi um vencedor, né? Vice-presidente eleito da CAACE, Caixa de Assistência. Bicampeão. E o Leandro já foi presidente da CAACE, né? Foi presidente da Caixa. Não, excelente. 2010, 2012, triênio. Foi bom? Foi. A gente fez uma gestão até histórica, porque primeiro é difícil suceder o Valdetalho, né? Foi um trator como o primeiro presidente da Caixa dessa geração mais jovem. E aí nós sucedemos tentando ampliar as ações pelo interior, enfim, mas foi uma gestão bastante exitosa e aprendi muito, né? E depois de lá eu dei uma recuada e a Roberta passou a participar da política de ordem. Muito bem, por sinal. Muito bem. E o Valdir já foi vice-presidente, está voltando assim. Já foi vice-presidente numa gestão e a Caixa tem um diferencial. Aliás, nós três aqui, tem um detalhe, já que nós vamos falar de reminiscências, muita coisa, nós três temos uma característica muito interessante, que além do ofício, de sermos oficiais do mesmo ofício, como o Valdir gosta de dizer, cara dele, né? Oficiais do mesmo ofício, nós também temos uma passagem pela ordem, né? Eu estou na ordem desde 1995, eu fui buscar uma inscrição suplementar para advogar lá no centro-oeste do país. Cheguei lá, o professor Cândido Albuquerque, que era o presidente à época, aliás, um grande abraço para o Cândido. Foi ele que te assinou a carteira, né? Foi, e logo que eu fui lá pegar suplementar, ele disse, você não vai pegar não, você vai ficar aqui como instrutor dos feitos disciplinares, auxiliar. Aí eu já comecei no Tribunal de Ética, que depois na gestão do meu querido valdetário Andrade Monteiro, que receba aí o nosso caloroso abraço também, eu fui o secretário-geral do Tribunal de Ética. Então, nós três temos passagens pela ordem, além do ofício criminal. O Leandro foi as tuas primeiras participações na ordem? Foi o seguinte, eu me formei em 95, inclusive tu citou... Tu se formou quando? 94-2. 94-2, eu me formei em 93-2. Eu me formei em 95-1. E tu citou o professor Cândido aí, que entregou minha carteira, acredito que é de vocês. E esse emblema da ordem é da gestão dele. Eu me lembrei quando. Não sei se tu lembra. Tu lembra? Eu lembro. É de 97. Isso aqui. Não, lindo esse. É lindo esse aqui. Nunca mais fizeram parecido. Isso aqui também é bonito, né? Já que nós estamos competindo. Vamos melhor. Mas veja, eu me formei em 95, logo em seguida eu fui participar das comissões, como todo jovem advogado. Eu lembro que tu participar da comissão de Direitos Humanos.
que era presidida pelo Deodato na época. Grande presidente. Aí eu fui, Exame de ordem também. depois eu fui vice-presidente da comissão do exame de ordem durante 8 anos. O presidente era o Gleidson Mota, nosso querido amigo e irmão, Nessa que época. fez uma gestão modelar, né? Eu era conselheiro. Eu fui conselheiro em 3 ocasiões, depois tesoureiro da Caixa, depois presidente da Caixa. Nessa época da comissão do exame de ordem, nós participamos da transição, Armandão. Isso. Do sistema anterior, que foi o Para nosso. unificar. Nós fomos até sabatinados lá, com o mundo das provas orais. Foi. E fizemos essa transição para, primeiro, uma regionalização do exame de ordem pelo Nordeste. Isso. E depois esse A unificação. programa que ainda hoje é vigente, É. né, da unificação nacional. Valdir, quando eu convidei vocês dois para vir e tudo mais, o Leandro mandou uma mensagem lá no WhatsApp. Rapaz, do que a gente vai falar? Qual é a pauta? Não sei o quê. Cara, a gente vai conversar e tudo Três mais. cabos que conversam só. Mas aí eu sugiro a gente conversar sobre literatura, né, sobre livros jurídicos, né, sobre Você livros quer que eu- começar ou quer começar? Não, pessoal, deixa eu fazer um jabazinho Porque começa aqui. que eu já ia pegar. Vamos começar com esse. Deixa eu fazer um jabá, né? Vocês pensam que eu ia citar o Fyodor Dostoiévski, Franz Kafka, né? A grande literatura, mas está aqui. Porque na verdade eu acabei de lançar esse livro, Dramas de um Advogado Criminalista, inclusive Leandro e Valdir já leram, né? Leram mesmo. Sim. E dizem eles que está sensacional. Aliás, combina exatamente com o que minha mãe disse, né? Quem já está lendo é o meu caçulo, o Pedro, ele já Pedro, pediu para ler, já abraço. está lendo, com 13 anos de idade. Aliás, eu vou fazer aqui um jabá e dizer, ó, pessoal, Dramas de um Advogado Criminalista, quem quiser adquirir, né? Um autor, ele A gosta gente tem disso. que perguntar no Instagram, como é que compra, como é que Eu marco o Armandão para ele se virar. Porque a gente gosta de que a gente quer ser lido, a gente quer escrever um livro e ser lido, né? O livro não nada muito profundo, é até um pouco água com açúcar, mas algumas experiências que eu tive na vida. E nós vamos sortear um livro para quem participar dessa live. Mas eu queria falar sobre As reminiscências, ele estava falando... a gente se conheceu na Unifor. A gente se conheceu na Unifor, né? E o que acontece? Eu acho que o que nos levou até a Unifor, você falou de livro, mas, por exemplo, foi um filme de livros que me estimularam a fazer o curso de Direito da Unifor. Que é até interessante citar, no tempo em que nós fizemos o vestibular, só tinha curso de Direito aqui, o da Unifor, o da UFC e o da URCA. Né? Acho que o da Tinha URCA? Tinha URCA já Não sim. lembrar o canal. Aí o que acontece? Hoje, no Brasil, são mais de 1.500 cursos de Direito, né? Para que você tenha uma ideia, em 1995, que foi o ano que eu me formei, e que você recebeu a carteira da OAB também, para que você tenha uma ideia, naquele tempo, sabe quantos cursos de Direito tinha no Brasil? 235 cursos de Direito. Hoje são mais de 1.500. Houve um aumento de mais de 500% na proliferação dos cursos de Direito que surgiram em profusão. E isso gerou, o que, obviamente, os que nos assistem sabem, uma saturação também no mercado, até porque hoje nós somos mais de 1.100.000, 1.200.000 advogados no território brasileiro. Né? Mas voltando para as reminiscências, foram os livros... Só um parênteses aqui, né? Eu não sou, assim, ferrenho adversário ou opositor desse sistema de profusão do conhecimento. O conhecimento tem que ser difundido mesmo, tem que ser... as críticas recaem sobre o exercício, a qualidade da advocacia. Mas a questão aí é porque eu entendo que os pareceres das seccionais da OAB deveriam ser vinculativos para as criações dos cursos e não meramente opinativos. Já foram até, né? No começo se tentou... 80, nos Mas anos por que 90. o AB teria esse caráter vinculativo? Porque a OAB teria a comissão de ensino jurídico, que poderia fazer as visitas, e fazem, via de regra, as visitas aos cursos que se pretendem lançar, né? E faz aquela avaliação. Só que o parecer da ordem ele é opinativo, ele não é vinculativo. É por isso que os cursos de medicina resistiram muito tempo para se proliferarem também, como está acontecendo agora, porque agora o parecer também é facultativo. Sim, mas por que tu entrou na Sim, faculdade? aí, Direito. Por quê? Direito, o que acontece? Meu pai é economista, né? Minha mãe é pedagoga, são professores, obviamente me estimulavam a leitura, enfim, e eu devo sim, a meu pai e minha mãe, meu pai me pagava para eu ler nas férias, né? O valor do dinheiro na época, como se fosse, olha, eu te dou R$10, R$20, para eu ler um livro do Guimarães Rosa, né? do Jardim Alencar, enfim. E aí eu acabava sendo remunerado e lia. Reais não, cruzeiro, né? Cruzeiro. Não, na época, eu estou atualizando a moeda, né? Aí o que acontece? Mas não podia só dizer que leu, né? Ele fazia a sabatina, pedia lá o fichamento, etc. E era Júlio Verne, né? Enfim, leituras, clássicos.
Aí, com o tempo, ele me emprestou um livro dele, da estante dele, que era Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. E aí tinha Estúdio Vermelho, O Cão de Baskerville, vários. Assista em inglês. E eu fiquei apaixonado pelo Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, porque aquela leitura é uma leitura que te estimula a intuição, você querer deduzir, né? E aí eu comecei a ler Conan Doyle, logo em seguida fui assistir, por quem não já viu, 12 Homens e uma Sentença, né, com Henry Ford. Quem assiste 12 Homens e uma Sentença se apaixona pelo direito penal, né? Pelos debates, que é um filme que passa, é 1h30 de filme, quase 2 horas, dentro de uma sala secreta, praticamente, né? O filme inteiro. É, né? 99%. 99%. Então, isso foi me estimulando, e aí eu pensei, bem, eu acho que é isso que eu desejo. E naquele tempo, transmitiam os julgamentos lá do Fórum Cláudio Bevilacqua, que foi idiotamente demolido, transmitiam julgamentos ao vivo do júri, pela TV Educativa do Estado do Ceará. Embora fosse a década de 90, a transmissão ao vivo era em preto e branco, devido ao sistema da época. E eu comecei a assistir júris, e vi os grandes advogados da época, Evaldo Ponte, Fernando Shoa, Cleito Marinho, o doutor Hélio Gomes Ferreira como defensor público, grandes oradores, debatendo alguns julgamentos que eram transmitidos ao vivo. Fazer aqui uma observação, eu acho que eu me ressinto muito, quando eu ainda estava na cátedra, estava lecionando, eu me ressentia muito dessa formação que nós tivemos. E você falando aí, Leandro, e o Armandão também, que é filho de profissional do direito, o pai era um delegado da Polícia Federal, por sinal brilhantíssimo, né? E a mãe também muito inteligente, muito intelectual. Então, a gente teve uma formação, graças a Deus, boa. Eu estava me recordando outro dia que a minha casa tinha uma biblioteca tipo essa aqui. Meu pai era um leitor, quanto mais, redigia divinamente bem. Eu acho que ele era um bom orador, mas ele era muito mais um escritor mesmo, refinado, rebuscado. Então, eu cresci vendo isso, tendo acesso a isso, vivendo isso, vivendo a leitura. Papai conhecia muito sobre a Segunda Guerra Mundial, eu fiquei aficionado sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, a minha mãe era artista plástica, professora de pintura, eu tinha arte dentro de casa. Então, desde pequeno, você disse outro dia, e eu acho que foi até no livro, que ninguém nasce advogado. Foi um comentário que você fez num grupo, muito bonito, por sinal, emocionante. Você disse que ninguém nasce advogado. Rapaz, eu acho que eu estou meio que nessa exceção, porque a mamãe lembrava, quando viva, que eu, aos 3 anos para 4 anos, falava, vamos parlamentar, né? Vamos falar uma linguagem assim, totalmente diferente, em cima de um banco, quer dizer, era um prenúncio, né? Tudo. E o Fórum Cláudio Bevilacqua também foi uma inspiração para mim, porque eu me sentia ali no Salão dos Passos Perdidos, como dizia o grande Evandro Luiz e Silva, né? Quando eu passava naquelas passagens, e quando o Leandro critica a demolição, eu também critico. Mas uma coisa me dói muito. Museu do Judiciário. As pessoas que estão nos vendo e não sabem disso, no Salão do Júri existia 3 galerias. A galeria dos magistrados que presidiram o Tribunal do Júri, vários, Antônio Eduardo Pompeu de Souza Brasil, dentre outros tantos, né? Dr. Celso Luiz de Souza Girão, grande Celso Luiz. O Celcinho deve estar nos assistindo, um grande abraço para ele. Um abraço ao Celso. E na tribuna da acusação, nós tínhamos Gualberto Alves Sá, nós tínhamos Gilberto Dias, que era um monstro. Benjamin Alves Pacheco. Benjamin Alves Pacheco. Marcos de Holanda. Professor Marcos de Holanda, nosso abraço. Ogias Rocha Jair Teres Monteiro. Jair Teres, pai do Ronaldo. Na tribuna da defesa tinha ninguém menos que Eribaldo Costa, Clodoaldo Pinto, Hernando Shoa vivo, estava lá na galeria. Eu achava aquilo um charme, porque o tribuno lá defendendo defesas eloquentes, maravilhosas. Eu só não entendi. Porto, Cleito Marinho, eu só não entendi. Vasco Damasceno, grande Vasco Damasceno. Que foi do Ministério Público e exato, grande advogado. E presidente da ordem. Chegou a presidente da ordem. Eu só não entendia aquela foto do jurado naquela sala secreta. Pois é. Lembra que tinha uma foto do jurado lá? Mas é porque era uma homenagem na sala do jurado fulano e tal. Porque o jurado que é para ser uma coisa profissional, se aposentou como jurado.
Era para ser uma coisa impessoal. Porque o jurado é para atuar uma vez ou outra, né? Mete o jurado. Mas o cara foi tão profissional que tirou a foto dele lá na secreta. Reproduzido N vezes ali. Olha, eu digo muito, disse isso inclusive numa despedida formal que eu fiz do mestre Cleito Marinho, saudosíssima memória, que eu e o Hernando éramos ratos de júri. A gente assistia júri, varava a noite lá assistindo júri, vendo aqueles embates maravilhosos. E hoje isso não existe mais, né? Não existe, eu fazia apontamentos Toda a particularidade sobre dessa essa época. característica. Nós éramos, quase todos nós fomos discípulos do Hélio Gomes Ferreira. Queridíssimo. Né? E naquele tempo... Mas a nossa maior inspiração foi Cleito Marinho. Sim, sempre foi, sempre foi. Aí o que acontece? O doutor Hélio, quando eu tentei ingressar na defensoria, que era um estágio não remunerado, né? Tinha que ter 108 créditos. Vocês lembram disso? 108 créditos. Eu tinha 101 créditos. E eu não pude ser oficialmente estagiário. Aí era o Hernando Uchoa sobrinho, Armandão, o Valdir, outros colegas. E eu cheguei lá e disse, olha, eu não tenho os 108 créditos ainda, mas eu completo no próximo semestre. Aí disseram, olha, então você não pode assinar as petições como estagiário. Aí eu digo, bem, mas eu posso ser útil? Eu digo, não, você pode colaborar, pode assistir às audiências, pode até ajudar os outros colegas seus estagiários. Carregando os autos, né? Aí eu me considerava estagiário dos estagiários, entendeu? Aí chegou... O moral era underground. Mas depois eu consegui meus créditos e entrei, né? A moral da... Rapaz, eu entrei no caso, eu entrei no agora aquele forró que tinha CAG. no ZEB. Não, sim, eu pensei que era o CAG. Não. Que era Central de Assistência Judicial. Não, eu entrei, eu dei uma carteirada com uma carteira de estudante de Direito, estagiário da Defensoria lá da época, lá no forró que tinha no meu ZEB. Já ter sido autuado em flagrante. A gente sempre já achou muita coisa. Foi, era uma autoridade máxima. Eu tenho um caso muito engraçado, porque é o seguinte, vocês falaram aí de uma pessoa que me é muito cara, a minha, o Hernando, a você, principalmente, o Leandro chegou a estagiar com ele também, o grande Hélio Gomes. O Hélio Gomes era um defensor eficientíssimo, tíssimo. Ele poderia não ter a eloquência que tinham outros tribunos da época, mas ele era extremamente eficiente e foi um grande professor. Eu lembro bem, eu, o Hernando, acho que, não sei se o Hernando estava numa das eleições do Náutico, de Priscas, Eu estava em todas. E ele se aproximou e disse, que rapaz, que paternidade abençoada, ele falando em relação a mim, que realmente ele foi um pai de todos nós. Mas o fato engraçado é que... Hélio Góes também, né? Hélio Góes, querido Hélio Góes. Chegando lá na CAG, que era a coordenadoria, não, de assistência jurídica da grande defensoria, que tanto laboriosa defensoria, que tanto serviço tem prestado à nossa sociedade. Chegando lá, o rapaz disse, um colega lá, não me recordo de onde era, acho que era da Faculdade de Direito também, foi chegando e disse, quem é o defensor que a gente vai? Eu quero um defensor do júri. Aí o rapaz lá da defensoria disse, melhor que tem o Hélio Gomes. Aí o cara disse, vai dar certinho, que eu já estou estudando pelo livro dele de medicina legal. Era homônimo. Era homônimo. Mas aconteceu várias vezes fazendo júri e tal. Aí as pessoas perguntam, aí a gente levava, né? Nos primeiros júris a gente levava uma mala de livro, né? Aí você colocava no Hélio Gomes. Era até charmoso você levar uma mala de livro. Mestre Cleito, às vezes o orador da acusação estava bem desenvolto, viu, Xavier? Estava bem eloquente e tal, e o Cleito notava. Aí chegava assim na pontinha e empurrava só o livro. Você lembra disso? Aquele vadimeco, aí caía, pô! Pá! Caía no chão, todo mundo desconcentrava na confusão danada. Agora, uma estratégia clássica forense do Dr. Cleito, quando ia fazer júri no interior, principalmente, naquele tempo não tinha a internet, as pessoas não tinham acesso no celular, como se tem hoje. Aí ele comprava logo um jornal na entrada da cidade, né, e ia para a sessão do julgamento. Aí, via de regra, né, ou os júris eram nas câmaras municipais ou nos fóruns quando tinha alguma estrutura. E os jurados ficavam muito próximos da banca de defesa e da banca da acusação. Distância de 1,5 m, muito próximo. Aí o que o Cleito fazia? Ele levava o jornal, quando o Ministério Público estava falando e estava naquela ênfase, aquela ênfase que prendia muito a atenção, o Cleito pegava o jornal, abria a página de futebol para trás, né, voltava para o
pro jurado, mas não, era tiro e queda. 3 jurados já viravam para ler as notícias. Já descompensava um pouco, né, a acusação. Era tradicional isso. Mas realmente o Leandro falou sobre a destruição, né, a implosão do Fórum Cláudio Vilar, que ele fala absurdo. Porque a gente nunca vai ter um ambiente como aquele tribunal do júri. Primeiro que os salões do júri eles tinham uma acústica diferenciada, que o atual fórum não tem. Era o piso de madeira. Exatamente. Jacarandá, coisa linda. Aquelas tribunas enormes que eram era. três degraus para a gente subir na tribuna. Exatamente. E eu lembro demais, o doutor Cleito, por exemplo, o promotor de justiça, também já hóspede lá do Horizonte Eterno, doutor Benjamin Alves Pacheco, que gostava de usar uma régua para usar a caligrafia dele em cima da régua. Aí o que acontecia? Quando ele ia fazer o júri, né, porque tinha o libelo crime acusatório, ele já deixava o roteiro. Ele já deixava o roteiro dele dentro do processo para iniciar o libelo crime. Antes de iniciar a sessão, o doutor Cleito dizia: Benjamin, deixa eu só dar uma olhada aqui no laudo cadavérico, que eu estou com a dúvida. Aí pode levar, aí pegava o Cleito, pegava o roteiro dele, aí escondia e devolvia. Aí para a palavra, o Ministério Público, aí ele já começava a falar. Por libelo crime acusatório, aí abriu o processo. Cadê? Aí ele dizia, aí começava a procurar. Aí o doutor Cleito da tribuna de defesa dizia: você está procurando o quê, doutor Benjamin? Não, estou procurando. É isso aqui o seu roteiro? Só faz junto com o roteiro. Aí. Era assim, Agora, foi daqueles salões ali do primeiro andar, né? Para quem não conheceu, existia um promotor que foi citado aqui, com quem eu tive a honra de estrear. Rapaz, eu até me emociono. Gilberto Dias. Pelo amor de Deus, que homem fantástico, né? Aliás, aproveitando aqui o jabá, uma dos casos que eu conto aqui. Ele mastigava o cravo. Quem quiser conhecer melhor o doutor Gilberto Dias, ele usava uma pistola 9mm. É mesmo, sabia disso? Coldre axilar. Aqui, bem aqui. Mas ele era muito irreverente, muito engraçado. Tinha um perfume horrível lá que ele usava. E aí, às vezes, o Hélio Gomes, que gostava também do roteiro, estava com o roteiro aqui, e se descuidava, ele ia por trás, bem devagarzinho da tribuna, e levava o roteiro só para... E talvez a coisa mais dura que ele fazia, que acho que causou até algumas desavenças domésticas do doutor Hélio Gomes, era o fato de que final do júri, às vezes a gente terminava 3, 4, 5 horas da manhã, o júri entrava pela noite e tudo, e aí quando terminava, ele levando aqueles livros todos pesados, aí o doutor Gilberto Dias e puxava um perfume, velho, fedorento. Sei lá. Era um perfume fedorento, era um perfume impregnante, que quem cheirasse o odor, imaginaria logo que ele estaria numa casa de tolerância, e não no júri. Aí quando ele xiringava o perfume no pescoço do velho, Gilberto Dias, você acaba o meu casamento, filho da mãe. Eu tô pura, eu vou chegar em casa com esse perfume. Mas sabe, vocês estão falando do perfume dele, eu estou sentindo o cheiro agora. Fantástico. O cravo também. Era indefectível o cravo que ele usava na boca. Era um negócio. Eu estreiei. Aliás, nós estreamos no júri na mesma semana, não foi? O Armando tem uma história boa sobre isso. Ele ia estrear e foi assistir minha estreia. Aí não, vou contar aí. Não, conte você. Não, foi em 94 o júri de vocês, primeiro? Não, foi em 92, eu acho. Nós éramos atrevidos. O meu primeiro júri era acadêmico. Não, não era acadêmico, do terceiro semestre. Um dos meus 700 e poucos júris, que eu tenho muito mais. Não com tanta qualidade. Mas o que ocorre é o seguinte: o Armando ia estrear comigo. Nós éramos. O nosso preceptor era o Hélio Gomes, né? E aí... Segunda vara do júri, ele era voltado oficialmente, mas respondia por todas. Vilca Queiroz. O Gilberto Dias. Vilca Queiroz, Gilberto Dias estava lá na tribuna, o júri foi designado, a minha estreia estava nervosíssimo. Como sempre você fica. Sempre. Não, jamais. E aí, quando nós fomos dar início, eu me lembro da peroração da acusação, o Gilberto foi de uma decência, de uma... Pegou meu roteiro aqui. Tô tendo a honra de receber um acadêmico, um menino e tal. E eu tinha levado, meu pai já estava com Alzheimer, já adiantado. Mas mesmo assim eu fiz questão de levá-lo lá, um dos últimos atos, que ele talvez conscientemente pudesse presenciar da minha atuação, né?
E aí o Gilberto foi de uma decência tão grande, fez uma homenagem lindíssima ao meu pai. E fez uma homenagem a mim, que era um acadêmico, um estagiário. E o Júlio foi maravilhoso. E eu, talvez por isso, imbuído nesse espírito de acolhimento de um promotor consagrado, promotor de justiça consagrado, porque os membros do Ministério Público, sobretudo ele, era muito culto. Ele não tinha uma retórica muito jurídica estricto sensu. Ele era um homem culto, era vasta a cultura dele. Então ele explanava com muito encanto, muita sedução para os jurados, para a plateia, para quem estava ali. E aí eu me senti naquele espírito e me senti muito acolhido. Tanto é que eu soltei a voz, soltei o ímpeto, né? E fiz ali nasceu o criminalista. Ali nasceu o criminalista. E o Armando estava lá assistindo e disse: meu Deus, eu tinha marcado meu mamãe, eu falo de Deus, não, eu não vou marcar. Aí adiou a estreia dele, ele ficou, rapaz, pelo amor de Deus. Não adiei, que eu não tinha nem essa força, né? Mas coincidentemente, no dia seguinte era o doutor Gilberto, ele adoeceu e não pôde fazer o júri, e eu agradeci. O dia acabou com o júri. Aliás, nós absolvemos, meu primeiro júri como acadêmico, absolvi. Agora, quer ver uma dica interessante? Que você não assiste tanto nos dias atuais. Depois que nós, na época, nos graduamos, lógico, tentamos fazer alguns julgamentos, alguns júris ainda como acadêmicos, né? E o que eu busquei fazer, né? Acredito que vocês também, alguns que nos assistem, se não fizeram, fica a dica para fazer. Quando você se gradua, alguns amigos acabam se tornando delegados, outros defensores públicos, promotores, juízes. O que eu fiz naquele tempo, né? No final da década de 90, né? Comecei a garimpar aonde os meus amigos, que eram magistrados, que tinham passado no concurso, estavam. Via de regra nas comarcas mais longínquas que existiam, né? Que era a primeira comarca de cada um deles. Então, o que acontecia? Assim como você fez com o Jarlan, que você conta no primeiro capítulo do livro, lá no Oliveira, que eu não vou contar a história para o pessoal do livro, lá em Parambu. Assim como ele ligou para o doutor Jarlan, amigo dele, que era promotor lá em Parambu. Não, quem ligou foi o Jarlan. Não, desculpa, o Jarlan ligou para o Armando. Eu ligava para os colegas, né? E passei a fazer júris no interior, em várias comarcas, né? Júris, obviamente, de maneira graciosa, para você aprender e colaborar também para enxugar a pauta. Então, eu, de saudosa memória, um dos magistrados mais vocacionados que eu conheci na minha vida, foi um dos que me convidou a fazer alguns júris também nas comarcas por onde passou, foi o colega Michel Pinheiro, que foi presidente da Associação, né, Cearense do Magistrado, um grande juiz, né, que lamentavelmente a Covid arrastou junto com o Dr. Cleito, Dr. Munhoz, Dr. Padilha e tantos outros que estão nessa constelação dos grandes operadores do direito do nosso estado. E eu fiz júris com o Michel no interior, com a doutora Elizabeth Pinheiro, a esposa dele, que também é magistrada. Fiz júri em Coreaú, Moraújo, Tauá, Parambu também, enfim, conheci o interior quase todo. E num deles, eu tive o privilégio de levar comigo alguém para estrear. Eu já relativamente veterano, eu digo, agora veio eu levar um neófito. Né, levei um colega nosso, professor destacado, né, o colega Rafael, que foi assessor do desembargador Gomes de Moura, enfim, um grande professor, técnico. E o doutor Rafael foi fazer um júri, foi estrear no júri. Fez até uma extensão na Colômbia, sabe? Foi exatamente. O professor Rafael foi estrear no júri comigo em Colômbia, que tem uma escola jurídico-penal maravilhosa, diga-se de passagem. E de direito militar também. Também. O Rafael estudou lá. E ele foi estrear no júri comigo lá em Coreaú, num júri presidido pela doutora Elizabeth Pinheiro, e ao lado dela estava o doutor Michel, que estava em comarca próxima, para assistir. Enfim, foi uma época em que, quanto mais você fazia júris, você mais pegava a manha. Então é aquela frase, né, aquele grande jogador de golfe, como é o nome do... Tiger Woods. Né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? E na verdade, eu acho que júri não é uma coisa que se deva fazer sozinho. Não, é bom sempre estar... Sempre tem que estar acompanhado. Aliás, eu tenho uma passagem, eu fui fazer um júri em Maranguape. Tem um processo muito fácil para a defesa, facílimo. Até a testemunha de acusação absolvia o meu cliente. Era bem uma legítima defesa. Era o legítima defesa. Aí pensa, o promotor de justiça, Sávio Amorim, falou 10 minutos, 15 minutos, no máximo 20. Grande Sávio, um grande abraço para o Sávio. Não chegou a pedir absolvição, mas fez uma acusação muito, sabe, deixou o júri muito à vontade, né?
E esse foi o primeiro júri que eu fiz na vida como advogado. Na sozinho. capital. Não, aí em Maracanã, Maracanã, sim, né? certo. Só que eu preparei o processo todinho, tá entendendo? E aí eu percebi como a gente precisa ter um pouco de senso. Aí ele meio que pediu a absolvição, mas eu não tinha tanta certeza assim, né, do resultado. Aí comecei a falar o processo. O processo era muito bom para a defesa. Aí falei meia hora, falei uma hora, falei uma hora e Pegou pelo meia. excesso aí. Quando chegou 2 horas, o júri, a juíza, que eu não me lembro, falou: doutor, o seu tempo está faltando 1 minuto. Doutor, me dê só mais 10. Que é isso? Olha a loucura, né? Gás todo. Rapaz, com gás, falei, aí, rapaz, eu não olhava para os jurados. Eu estava me sentindo, o cara mais, a bala que matou o Kennedy, a última Coca-Cola gelada do Fortal. Tá entendendo? Aí beleza, terminou a fala e tudo mais. Eu percebi que os jurados estavam meio cansados, sabe? Aí beleza. Aí pergunta a doutora para o Savamuri se ele queria ir para a réplica. Aí ele chega e diz assim: Excelência, a promotoria está satisfeita com o que foi produzido e não deseja a réplica, não. Só que eu tinha acabado de ler, eu idiotamente acabado de ler aquele entendimento que dizia: se o promotor não quer ir para a réplica, ele tem que dizer não vou e pronto. Porque qualquer consideração é réplica. Né? Eu só sei que eu levantei lá e disse: doutora, pela ordem. Não. Não estava contando desse jogo mesmo. Não pode fazer o júri sozinho mesmo. Tem que fazer. Ou o promotor de justiça usa seus 29 minutos e 30 segundos ou me permita a tréplica, porque ele foi a réplica. Mas assim, a doutora olhou assim pra mim, como que diz assim, tu é bestada, né? Aí eu levava aquela bala de livro, né, e mostrei Magalhães Noronha e não sei o que, Tourinho Filho, eu mostrei assim pra ela. É verdade, doutor tem razão. Doutor promotor, você quer usar o restante do seu tempo? Ele disse: não, pode deixar o advogado falar. Quando ele falou isso, cara, caiu a ficha. Meu Deus do céu, me lascou. O que é que esse idiota tá fazendo aqui? A sorte que eu me toquei. Aí fui ao júri, falei 5 minutos, pedi desculpa, né? Disse que eu era muito novo, era o meu primeiro júri sozinho, e não sei o que, tal. Humildade cabe todo canto. Cara, a minha sorte, né? O cara foi absolvido 6-1. Até hoje eu não tenho dúvida que assim, que processo era fácil demais. Era tentativa de homicídio, a própria vítima, no júri, tá entendendo? Isso então, implicou com o teu tempo aí. Implicou comigo. Não foi só com o tempo, não. Com o tempo, com a minha postura. Só um parênteses aqui, o júri é uma ciência tão grande, você está falando aqui de uma situação que surge aí na efervescência dos debates e tudo e do júri. Tem um caso, eu não posso declinar os nomes, mas um caso até rumoroso, teve um desaforamento do interior do estado para cá. Fomos fazer o júri aqui em Fortaleza, um júri pesado. E o fato é que essa pessoa era ligada a uma pessoa que era minha cliente, um político até. E esse rapaz trabalhava com ele e ficou postergando a vinda e o júri se aproximando. E no dia do júri à tarde, ele veio de manhã, já 10 horas da manhã, o júri era às 14 horas, foi ao meu escritório. E como ele nunca tinha participado de um júri, eu fui tentar explicar como era o júri. Tinha um juiz, um promotor, um advogado, um corpo de jurados, etc. Eu tentei explicar de modo objetivo e bem pedagógico a liturgia do júri. E ele viu tudo, eu pedi para ele contar a história, ele contou tudo bem direitinho, certo. O que é que tinha, o júri, embora rumoroso e complexo, por conta dos personagens que eram envolvidos, mas do ponto de vista de tese, era uma tese palatável, né, para se defender. E ele contou tudo e tal. E aí nós nos despedimos, eu disse: olha, o escritório é aqui, é perto do fórum, vá lá para o fórum, espere lá na sala, ele estava com uma pessoa, mandei para lá e fui em casa tomar um banho, me ajeitar para ir para o júri. Cheguei no júri, a coisa foi tão rápida que na hora do interrogatório o juiz fez todas as perguntas de praxe, né? Ele respondeu de maneira assim, extremamente rápida e correta e concreta, mas quando o juiz perguntou: sim, o senhor tem advogado? Já com um advogado na tribuna, eu estava fazendo até com o nosso querido Rogério. Eu estava na tribuna lá do Rogério. Aí o acusado disse: tenho um advogado sim. E o juiz, que hoje é um brilhante, já era um brilhante magistrado, hoje abrilhanta o nosso Tribunal de Justiça, doutor Henrique Jorge Holanda,
reiterou a pergunta. Mas quem é o seu defensor? Aí ele virou-se assim para a tribuna e olhava para mim e dizia, é o doutor, e apontava assim. Ele não sabia o meu nome. Ele não sabia o meu nome. E ele dizia, e o Rogério disse, Paulo, eu disse, não diga nada, deixa ele. Aí fiquei esperando. E ele, é o doutor. Aí parava assim, esse doutor aqui, que é o meu defensor, o doutor aqui. Aí o doutor Henrique, um pouco constrangido, ele disse, é o doutor Valdir Xavier? Aí ele disse, é o doutor Valdir Xavier, ele mesmo, tal. E eu esperei e tal. Tu deixou ele Acusação, deixa aí. A acusação bateu forte, tudo e tal. Quando a palavra veio à defesa, no começo eu disse ao conselho de sentença, depois da saudação de praxe, eu disse, vejam, senhores e senhoras jurados, que a verdade ela é retilínea, a verdade é certeira, a verdade flui, ela é fluente. O acusado aqui contou toda a história sem nenhuma invenção, sem nenhum percalço, sem nada. É mala. Mas hoje, depois do conselho de sentença, depois de vossas excelências, a pessoa mais importante neste julgamento aqui é o defensor dele. Mas ele não sabia o nome, ele sabia a verdade que ele expôs ao magistrado e a vossa excelência. Bom. E aí absolvido. Próxima contratação, você diz pro cara, não Decora decora o meu meu nome. E só para finalizar, no final, como ele era metido a valente, ele foi... O que é ser metido a valente? É ser valente mesmo. É ser valente mesmo. Ele foi retirado da sala na hora da votação. Quando ele retornou à sala, os jurados... Vou pegar até uma punição disciplinar. Os jurados voltaram e ele tinha sido absolvido, né? E quando ele voltou, eu disse, rapaz, esse cara vai sair absolvido daqui, ele vai achar que é o bambambam, né, da coisa. Eu vou dar aqui uma pressão nele para ele sentir que a coisa não é bem assim. E ele encostou, disse, doutor, e aí, bem baixinho. Ele disse, que você pegou 18 anos, mas não se revolte não, fique na sua, não diga nada. Essa vez caladinho. Rapaz, aí ele ficou parado assim, olhando para cima, e eu deixei paralisado. E o juiz leu, o doutor Henrique, leu assim, no final disse, absolvo. Ficou sem entender, foi lá. Aí ele, quando virou-se para mim, aí eu disse, rapaz, não está absolvido. Disse, depois eu perguntei, o que é que você estava pensando? Doutor, eu estava pensando como é que eu ia para o presídio. Eu tinha que avisar a mulher, como é que eu ia fazer isso? Uma pergunta, o defensor não pode avisar para o réu que ele foi condenado a absolvido, não? Deve. Não, antes da leitura do Eu fiz isso. Ele tá gravado, depois você manda pro TED dar uma gravação. Você vai receber a punição porque eu sempre falo. A punição, não, eu falo Eu também. sempre falo. Não, a punição... Existe uma condenação? Não, fala, Não, Você pode divulgar do juiz o resultado do veredito? A punição... Que conversa? Pode... Eu estou respeitando a legislação. Mas onde é que diz que não pode? Não tem isso, Onde é que diz que rapaz. pode? Eu estou dizendo que a punição seria por ter feito uma guerra Vamos fazer o seguinte, certo, só tá certo. quem vai ganhar o livro, quem responder aí, essa pergunta. É porque eu sei Mas deixa eu do dizer, xixi. ele estava comentando o discurso, o excesso de discurso. O pai me lembrei aqui imediatamente de uma figura lendária do nosso cenário forense, que acho que o doutor Xavier Torres recorda dele, que era o doutor Marigésio Benevides. Ixi, demais. Vendia os mapas, né? Isso, magistrado, 33 mapas dele. Magistrado, ele era o orador Era. da Associação Cearense Ele Magistrado. era muito erudito. E essa história verídica, estavam a inaugurar o Fórum de Capuí, Desligaram. porque o Fórum de Capuí, o desembargador Zé Maria Melo, que talvez tenha sido um dos mais festejadas gestões do tribunal. É o valdetário deles? Ele tratou o desembargador Zé Maria Melo. Saiu inaugurando o fórum do interior inteiro, né? E aí foi inaugurar o Fórum de Capuí. Casa do juiz, né? A Casa dos Magistrados também, foi uma gestão realmente paradigmática do desembargador Zé Maria Melo. Kubitschekiana. Aí o que acontece? Estava lá o Zé Ayrton Cirilo, então prefeito de Capuí, ou autoridade política da região. Aí o desembargador Zé Maria Melo, enfim, o doutor Marigésio Benevides, para falar em nome da Associação dos Magistrados. E aí passaram a palavra para o doutor Marigésio. Depois da tarde, já aquele calor senegalês do interior, né? Bem sendo uma cidade litorânea, mas um calor senegalês.
Os ar-condicionados ainda não estavam ativados, estava inaugurando o prédio, mas repleto de cidadãos, de jurisdicionados, população, era um ato, né, na cidade, no município como Icapuí, e aí lotado ali. Olha, do nada começou a escurecer, já era tarde, né, e o doutor Marigés discussando, em nome dos magistrados. Essa terra de Icapuí, essa cidade litorânea, belíssima da nossa terra alencarina e tal. E aí, os coqueirais, aí escurecendo, e o calor, o ar-condicionado ainda não ativado, daqui a pouco, o desembargador Zé Maria Melo pergunta do acho que deputado Zé Ayrton, de como é que está a situação aí da iluminação do prédio? Não, está aqui, está tudo funcionando. Aí disse, olha, eu acho que está no momento certo da gente encerrar, só ele falou isso, acho que está no momento da gente encerrar a solenidade. Não sei como, do nada, pô, a energia caiu, né? Era 3 horas de discurso, mais ou menos, de inauguração. E aí, o doutor Marigésio disse, estava com o microfone ativado, desativou o microfone e disse: falarei a capela. Pode faltar luz ao prédio público recém-inaugurado, mas não faltará inspiração a este orador. Aí entrou mais na noite aí. É o pecado do excesso, né? Tem que encontrar a modulação. Aí vem aquela frase do Padre Vieira que eu digo sempre, que a luz ilumina, mas em excesso faz cegar. Vamos falar aqui do outro assunto, uniforme. Tempo bom, né? Tempo bom. Eu me formei em 3 anos e meio, que eu tentei acelerar o curso, né? Eu entrei em 92.1, saí em 95.1. Foi, pode pesquisar lá, vou mentir aqui em público. Não, pô, mas vai ficar gravado. Tá gravado. Os 700 júris. Me formei em 3 anos e meio, imagina assim, 700 júris é do Dataval? Não. Tem catalogados. 92.1. Não, porque em 92 eu estava saindo. Eu ingressei em 92.1. E eu saí em 95.1. Somando o semestre, eu me formei em 3 anos e meio. Ou é 3 anos, 92.1, 95.1 é 3 anos só. Sim, mas é porque eu antecipei, você antecipa um semestre, né? Mas só que eram 5 anos. No próximo Papo Legal eu trago o documento oficial. Não, mas aí eu me formei com 21 anos de idade. Aí com 22 eu fiz a primeira pós-graduação que a Unifor disponibilizou lá, acho que era a 2ª turma ainda, a 3ª, de processo penal. Não, eu fiz a primeira. Então eu fiz a 2ª. Você fez a 2ª. E o Paulo Timbora era o coordenador. Depois fiz outra pós-graduação de penal, direito de substantivo. Aí depois fazer o mestrado na Federal de Pernambuco. Mas aquele período da Unifor, no bloco C, foi um período assim histórico para a nossa geração, né? Interessante. Pelos professores, pela constelação de professores que nós tínhamos ali. O Armandão iniciou hoje falando, até brincando, fez uma brincadeira, eu achei oportuno. Você falou que hoje nós vamos falar de literatura. Olha, eu vejo o seguinte, eu vou retornar a um tema que às vezes é até antipático, eu reconheço, mas a pleiade de criminalistas que nós temos, muito, muito bons criminalistas, mas eu tenho me ressentido muito, e o período de faculdade inspira muito a todos nós. E eu tive um pai também, advogado, como eu disse. Aliás, Valdir, tem uma história sobre seu pai que eu não sei se é verdade, que ele lia, ele é radialista, né? Também. Começou lia as coisas de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Isso é verdade mesmo? No alvo. Para gostar. Tipo o Lula. O Lula é de cabeça para baixo. Mas ele lia mesmo porque o teleprompter eram dois locutores, um de frente para o outro, e ele abandonava o dele e lia de cabeça para baixo do outro. Realmente, no direito ele era realmente fantástico também. E ele sempre me dizia uma coisa que eu trago assim comigo e procuro estimular, procuro não me afastar dessa lição, que é a da leitura dos clássicos, da leitura das coisas que não são tão jurídicas, né? Por isso que a filosofia me atrai muito, a psicanálise me atrai muito. E para nós que gostamos da advocacia criminal, do júri, você lê um Lacan, lê um Freud, lê essas obras, estimulam muito, assim, dão uma outra perspectiva no enfoque
até Não mesmo sei, né, Valdir? para a desenvoltura do poder dialético, né, do poder argumentativo, que é tão necessário. Verdade. E o nosso laboratório é humano. Nosso laboratório é o ser humano. No escritório de advocacia não se trata de amenidades, como dizia o Evandro Silva. Só se trata de coisas dramáticas, de coisas violentas, de coisas de angústias, agruras da vida. O advogado criminalista experimenta o melhor do ser humano, mas também experimenta o pior do ser humano. Então nós temos que estar preparados para esse laboratório. E esse preparo advém da cultura que você vai ouvir ao longo do seu exercício profissional. Mas é isso, eu acho que essa é a grande mensagem. Verdade. Estou brincando aqui, mas estou chancelando Sigmund Bauman, cada letra do que você está dizendo. Bauman fala disso, é a modernidade líquida. Hoje o pessoal quer ir para o Google e receber todos. Você leu a defesa, tem a palavra, você também. Que coisa linda, Um rapaz. detalhe importante, que acho que os jovens que nos assistem talvez nem sonhem com isso. Como nossos primórdios foram ali sem a era da internet, né, existiam obras, livros que tinham as sugestões de petições. Né? Mas nós não nos conformávamos com isso. Jamais. O que eu fazia, por exemplo, eu acredito que vocês também. Eu ia lá para o setor judiciário penal do Tribunal de Justiça, pegar os processos onde atuavam os grandes advogados por isso e tirar xerox. Não, é sério, não para copiar, para plagiar, mas para aprender. Para se inspirar. Eu queria ler as petições do Dr. Jurandir Porto Rosa. Eu queria ler as petições do Dr. Vasco Damasceno, Dr. Cleito Marinho, Dr. Hernando Cholima, Dr. Evaldo Ponte. Era sede de conhecimento. E nós não tínhamos o Google. Então, nós íamos ao tribunal, ao fórum, tirava cópia daquela petição que você estava vendo aqui, você via aquela petição naquela hora, e talvez você não fosse encontrá-la nunca mais na sua vida. O tribunal a apelação ia subir, o tribunal, sei lá que você não ia conseguir aquela cópia mais, então você tirava as cópias para aprender, para ler, para aprender a escrever de maneira mais erudita, mais formal, enfim, mais elegante, mais garbosa, e aí vai. Hoje em dia você vai no Google e ainda copia errado, ainda aprende errado. Estou recebendo a comunicação ali da galera do apoio, né? Que estão perguntando sobre o livro. Depois de uma propaganda. Olha, a minha ascendência judaica existe, que eu tenho uma comissãozinha aí. Na verdade, o Moacir está falando aqui, o pessoal está perguntando onde é que compra. Pessoal, entrem no meu Instagram, que é Armando Costa JR, né? E lá você vai ter o link para o contato da pessoa que está vendendo, né? Que eu coloquei uma pessoa, porque o autor não vende livro, né? Ele delega para sua filha. E um autor da sua estatura, aí aquilo, um autor da estatura dele não pode estar. O cara que faz o livro não vai vender, é coisa muito feia, né? Mas brincadeira, a minha filha ficou encarregada, ela vai ter até uma comissão. Quanto mais eu vender, mais ela vai ter comissão. Se não for pelo livro, compre pela minha filha. Né? Eu queria aproveitar o Armando Costa JR, a rede social do Valdir é? Valdir Xavier ADV. Valdir Xavier WX, né? WX. Não, Valdir Xavier. Não, ADV Valdir Xavier. Ou é Valdir Xavier ADV, um dos dois. Não, é Valdir Xavier ADV. ADV. E Advocacia Valdir Xavier. Ela se auto-sabota, não diz nem a própria. E Advocacia Valdir Xavier. O teu, Leandro? Meu é muito simples, @Leandro Duarte Vasques. Vai ter mais gente do meu do que no teu, que tu se confundiu todo. Armando Costa JR, link lá para o WhatsApp da minha filha para comprar o livro, não esqueçam. Leandro Duarte Vasques e Valdir Xavier ADV. E também, pessoal, não deixem de acessar o Instagram da ACE, Associação dos Advogados do Ceará, do nosso presidente, Moacir Félix. Filho não? Só isso. Moacir Félix. A propósito, eu queria até fazer... Só para terminar aqui o jabá da... E, pessoal, a gente queria pedir que vocês se associem à ACE. Eu já ia fazer isso também. Então, vai lá. Não, era justamente então, isso, pelo seguinte, e dizer que a ACE... ACE-ADV. AACE-ADV. E dizer o seguinte, um testemunho aqui, fui um dos primeiros diretores nossos da Associação dos Advogados do Estado do Ceará, que sempre foi muito bem conduzida pelo Xavier Torres, um guerreiro. Conseguiram essa sede aqui maravilhosa, com muita luta, o Clube do Advogado também. Então, Xavier Torres, Jarbas Botelho,
o nosso querido Itamar, são pessoas que merecem, a Rosângela, grande Rosângela, merecem as nossas homenagens, os nossos encontros. E a AAS está de parabéns por ter um programa tão maravilhoso como esse. Hoje, essa linguagem nossa das mídias sociais exige um tipo de comunicação como essa. E aí vem Freud de novo, né? Nietzsche, aliás, Nietzsche, que é a comunicação, a linguagem tem que chegar à pessoa destinatária. E a melhor linguagem hoje é essa, né? Portanto, parabéns, Armando. Portanto, se associasse, nós temos preços especiais para estudantes, para advogados, nós temos vários projetos para colocar em prática, cursos, uma série de coisas, né? Inclusive, Moacir, acho que eu vou dizer aqui que a gente tem um projeto de fazer um torneio, Pode falar. Um torneio de júri simulado. Rapaz, depois torneio de júri simulado, nós estamos pretendendo fazer para tentar juntar essa galera que está estudando, que gosta da advocacia criminal, que gosta do Tribunal do Júri. Nós estamos aí fazendo os últimos detalhes para poder lançar esse torneio que vai ser no ano que vem, no primeiro semestre. Armando, eu queria até contar sobre o negócio de júri simulado. Eu me recordo, está em cima da hora aí do nosso programa, mas eu me recordo de um fato muito engraçado, que nós fomos fazer um júri na faculdade e quando distribuíram lá os personagens, já viu? Aí fulano de tal vai ser juiz, o cara já queria ser juiz, já aí fulano de tal vai ser o promotor, fulano de tal vai ser advogado, eu estava até na tribuna da defesa, não sei porquê. O advogado Valdir, aí disse, menino, você aqui, eu não vou citar o nome, que ele hoje é uma autoridade, né? Ele disse, menino, você aqui, você vai ser o réu. Aí eu não vou ser o réu, não. Ele tacou o livro no chão, atacou a conclusão. Rapaz, hoje tu é o réu, amanhã então. Aí, não, ele saiu com raiva, vai ser o réu. O cara vai passar o julgamento todo sentado, todo mundo. Mas eu fiz um júri simulado, na verdade eu fiz júri simulado na Unifor, né? Eu lembro. Antes de ti teve o de Jari, no dia antes do teu, eu acho. Não, foi no mesmo dia. No mesmo dia? Mas foi o mesmo júri. Mesmo júri. Bacurinha. Exato, nós éramos defesa. Aí eu lembro. Beijão pro Dejarino aí, um amigo de 40 e tantos anos. De Maranguá. Aliás, esse júri que fizemos em Maranguá, que o Dijarino estava comigo. Eu lembro também, eu fiz esse júri simulado no começo da faculdade, lá no terceiro, quarto semestre, não sei porquê e tal. Aí só sei que cheguei todo feliz, né? Fiz um júri simulado, não sei o que, tal. E conheci o Hernando Sombrio. E o Hernando foi o primeiro estagiário do Hélio Gomes. Foi o segundo. Eu lá, empabulando, não sei o que, tal, falando como o júri tinha sido massa, e o Hernando daquele jeito. Armando, por que você não vai estagiar na Defensoria Pública? Porque desse júri que você está falando, eu já fiz uns 5. De verdade. Né? Aí foi o Hernando que me chamou para estagiar com o doutor Hélio. Né? Fernandinho, grande, Hernando, um beijo grande para ele. E o pior que o doutor Hélio é aquela figura que ele bota a responsabilidade na sua mão, né? Ó, vai ter esse processo aqui. A primeira coisa que eu fui fazer foi o júri. Verdade. Ele chegou lá, você quer fazer? Quer ser tribuna igual o Hernando? Então estude esse processo, o júri vai ser daqui a 2 semanas. Graças a Deus foi 3, né? Porque adiou uma semana. Era um craque. 3 semanas e depois foi. Ele era um craque. Né? Um craque. Aliás, eu devo ser advogado criminal ao Hernando, que foi a primeira pessoa que me levou, né, para fazer o júri. Eu gostava, né, mas não sabia os caminhos, né? O Hernando que me indicou, o doutor Hélio, que foi o grande mestre que nós tivemos, e a inspiração. E a minha estreia também. A sua estreia também. E a inspiração, quem mais me inspirou naturalmente foi o Cleito Marinho. Grande. Porque, sinceramente, eu já assisti júris de inúmeras pessoas, inúmeros advogados aqui no Ceará. Eu assisti advogados cariocas, assisti advogados de Brasília, mas sinceramente não chega aos pés de... Verdade. É grande. Ele tinha retórica, ele trabalhava a prova dos autos, como ninguém. Olha, eu sou suspeito, logicamente, para falar. O Evaldo Ponte absolvia sem abrir os autos, mas o trabalho da prova era Cleito Marinho. Olha, eu sou suspeito para falar, porque o Dr. Cleito foi um mestre, né, que o destino foi generoso comigo e me apresentou a ele ainda em dezembro de 93. Não era nem O primeiro processo que eu atuei com o Dr. Cleito já foi o afamado caso da bailarina. Né? E, enfim, e realmente o Dr. Cleito para mim foi um dos maiores tribunos que eu já vi no exercício. Foi o maior. Né? O maior tribuno, porque ele dissecava a prova com uma precisão cirúrgica, assim. Ninguém tinha... Ele tinha quase que um olhar de raio-x no processo. Ele antevia os veredictos do júri. Ele antevia os veredictos. Sensibilidade. E se o opositor, se o acusador não tivesse bem preparado e citasse alguma coisa, ele
fazia alguma parte pesada e dizia, onde está isso nos autos? Exato, verdade. Não, ele desestabilizava a tribuna adversária. E o que é mais interessante, assim, essa nossa geração, eu chamo a geração que ainda conviveu com aquilo que eu denominei, ou alguns de nós também denominaram, de advocacia romântica. Né? Advocacia romântica, advocacia criminal romântica ainda. Não poderia deixar de citar, viu, o Leandro, o grande Carlos Raiol. Sim, Um abraço ao Michel Raiol. Foi parlamentar Foi também. parlamentar, foi magistrado do trabalho, foi polivalente. Outro grandíssimo tribuno. Ó, o doutor Júlio de Porto, muito técnico, muito garboso no falar. Elegante, doutor Hernando Shoa Lima, o velho doutor Hernando. Eu fiz um júri com o doutor Hernando. Eu também fiz, eu fiz um júri com o doutor Hernando. Recentemente, um segundo Tive o privilégio de fazer com o doutor Evaldo em tribunas adversas. Eu tive o privilégio de carregar os livros doutor Cândido, eu fiz júri com o doutor Cândido, vários júris com o doutor Cândido Albuquerque. Doutor Moacir Macedo de Albuquerque. Grande. Com o Mário Davi, Albuquerque também, atuante, criminalista. Um abraço para o Moacir, seu filho do doutor Moacir Macedo, o Márcio Vitor e o Mário. Mário Davi, querido Mário. Enfim, é uma geração, né, que no caso o pai deles, o doutor Moacir Macedo de Albuquerque, ela foi sócio do escritório do doutor Vasco Damasceno M, Pedro Ângelo, que foi defensor público do júri, antes de ir lá para o procurador do TCM, depois conselheiro do TCM. Enfim, é uma geração. Foi professor da Unifor. Era uma constelação, né, de grandes personagens com quem nós tínhamos o privilégio de aprender, né, e hoje nós temos a responsabilidade de transmitir os ensinamentos. Porque, na verdade, o júri era romântico por causa desses advogados. E se hoje não é, por culpa nossa. Tá entendendo? Mas eu acho que o cenário também sabe. Nós temos que reconhecer isso. Tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. Nós tentamos resistir com esse perfil da advocacia romântica. A nossa geração luta por isso. Né? Mas nós, infelizmente, há um sufocamento da saturação do mercado. Mas tu acha que eu tenho a ver, sabe o quê? Eu não tributo só saturação. Mas eu preservo o meu estilo, o estilo que eu aprendi, vocês também. Exato. Nós preservamos Mas o nosso eu acho que tem a ver o seguinte, quando a gente se formou, quando é que a gente advogava com o quê? A gente advogava para defender pessoas acusadas de homicídio, de tráfico, eventualmente, de roubo, crime fiscal, crime estelionato. tributário. Só que não, a advocacia tributária. A gente Veio depois, depois. Tá Porque o que acontece? Antigamente o desafeto, né, tirando com a exceção do crime passional, que é clássico, né, mas um desafeto antigamente ele eliminava o oponente por disputa de poder, de política, de dívida, né, tirando o crime passional. Com o passar do tempo, se você quer eliminar o seu inimigo, você denunciava ele para a Receita. Você denunciava ele é morto, ele morre em vida, ele definha, ele entra em inanição fiscal. Desidrata. E é mais divertido. O inimigo assiste o declínio do opositor. Definhando. Antigamente ele matava, né? Ou mandava matar, né? Então, o homicídio foi mudando o verniz do crime convencional de homicídio. Foi ganhando outro viés. Porque a advocacia criminal era romântica, porque basicamente os advogados se destacavam por atuar no tribunal do júri. Hoje em dia se destaca defendendo o crime de lavagem de dinheiro, e essas coisas não são românticas. Olha, eu cheguei a ter uma estatística. Como dizia o professor Paulo José da Costa Júnior, it's just business. Eu cheguei a ter uma estatística no escritório, além dos meus 700 juros que vocês nem se aproximam disso, eu cheguei a ter mais processos tramitando na Justiça Federal, maioria de crime ambiental, crime fiscal, crime contra o tributário, sistema financeiro, do que nas varas do júri. Assim, e nas varas criminais como um todo até. Atualmente é o que acontece comigo. Pois é, o júri ficou mais escassa a atuação, até porque, repito, você quer eliminar o inimigo, você denuncia o cara para a Receita, ele vai ser... Nos anos 80, definhado. nos anos 90, vigorou também. E a legislação ficou mais embrutecida. E mas talvez ele tenha inibido alguns de praticar. Acho que não. Também não. Hoje, exceção do nacional, que ele é impossível. Eu ia me referir ao período em que houve uma difusão aí da pistolagem, né, no sertão cearense. Hoje a pistolagem ela é urbana, ela migrou para outras modalidades delitivas, como cobertura de tráfico de drogas, etc., roubo de cargas. Então o crime se diversificou, não existe mais aquele pistoleiro como existia antigamente. E a propósito disso, você vê como o cárcere é violento, né?
até o maior de todos os pistoleiros considerado, né? Certa feita eu ia acompanhando ele. Tem júri dele. Para ingressar, eu sei. Tem júri dele. Mainha. Eu fui Ildefonso acompanhando. Maia da Cunha. Eu fui acompanhando na entrada de... Segundo o Moroni Blintoca, matou mais de 800 mil Ele pessoas. disse que foi Matou na- mais gente do que o Leandro fez júri. Fez júri. E fiz 3 júris de Bahia. E ele foi ingressando no portal lá do presídio e respirou assim fundo, sabendo que ninguém esperava, né? Essas questões Por isso que eu digo que a vivência do advogado criminal, você está sempre nos extremos, né? Extremo da angústia, o cronômetro correndo contra o advogado que precisa da liberdade, em busca da liberdade, né? Enfim, todos os... Briga, e aí? Temos quanto tempo? Dois minutos. Vamos terminar, viu? O papo fluiu. A gente não Fluiu, falou, fluiu, a gente não falou. Três falou Cada dia de uma vez você falou, né? Falar de quê? Nem da OAB, ele disse que ia Sim, falar da OAB pois e é. tal. Três... Ainda bem, né? 3 caras, só foi bom pra mim. Perdeu. Não, Mas mas você olha, não, perdeu. Perdeu. Não participou. Perdeu. Não, acabou aquela. Eu vou cantar aquela musiquinha. Aliás, última coisa, quando eu lembro que eu coloquei hoje o Mandar um abraço pro G13, que não formalmente. Beijão pro G13. Aí uma referência Mais eclético, polivalente e A dois eficiente. que eu conheço. Irreverente. a dois grandes nomes da justiça criminal também, Paulo Quezado e Deusdete de Souza Paulo Filho. Napoleão Gonçalves Quezado. Grande Paulo. Deusdete foi meu professor da universidade, né? Mas você sabia que o Paulo José recebia cartas dos Deusdete? Ele editava um livro e o Deusdete Deusdete mandava Souza. uma carta comentando. Que coisa maravilhosa, rapaz. Eu Tinha só o Aníbal Bruno e o Anderson Hungria e o Clodoaldo Pinto, que se comunicavam também, né? Total. relembrar aqui o nome da pessoa. Eu lembro que eu coloquei hoje no Instagram a foto de nós três, né? Hoje, tal. Aí nós três estávamos, coincidentemente, sábado, na sua casa, assistindo o jogo do Flamengo, né? Aí quando eu coloquei lá, aí um monte de gente, rapaz, com um bando de pé frio desse, o Flamengo só podia perder, né? Aí eu cheguei, não, fazer justiça. Quem o pé frio dessa história se chama Bruno Queiroz, que não é torcedor do Flamengo. Chegou na casa do Leandro de camisa verde, É a segunda vez. Segunda vez, apanhou duas vezes. Ele é reincidente nessa atitude. Vocês não podem desprezar o potencial de um pé frio. O pé frio é o Bruno. Abraço, Bruno. O poder invisível do Bruno Queiroz é irresistível. Avisa a torcida do Ceará que amanhã ele vai pro estádio torcer pelo Ceará. Não, ele vai Fortaleza, ele vai pro jogo amanhã. Não, ele vai pro jogo do Ceará. Cuide dele lá, cuide do Bruno. Pessoal, me despeço aqui, valeu. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu adorei Que o Valdir e o Leandro gostaram também. Muito melhor do que aqueles com os candidatos da OAB. Ah, nem se compara. Não tem comparação, muito mais leve. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Semana que vem nós teremos aqui duas mulheres. Eu estou pensando em convidar a Roberta Vasques, irmã do Leandro, e a Ana Vládia, as duas últimas vice-presidentes da OAB. Olha aí. Todas duas brilhantes. Tá entendendo? Time Duas bom, mulheres, time bom. né? Agora vai ficar um nepotismo nada aqui. Não foi remunerado ainda, só pela saída ali receber alguma coisa. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Muito bom, parabéns. Bacana mesmo. Olha, deixa Ei, vai registrar aqui, registrar. Bora. Eu não sou associado aqui, eu acho. Vai se associar. Eu sou associado, será? Não, vai se associar. O tesoureiro tá esperando lá embaixo. Você passa lá. Mas eu quero saber se eu sou primeiro, pô. Não. A gente renovou tudo. Não. Mas no clube do advogado eu fui diretor.